Se liga nisso, olha isso que está acontecendo. Isso é uma coisa que está sendo interceptada no espaço, não é em terra. E ao contrário do que muitos pensam, esse vídeo está viralizando bastante, mas repara, são vários casos, não foi um só, nem dois, nem três, foram vários, né? É a chamada interceptação no espaço, ou interceptação exoatmosférica, exo de fora, né, e atmosfera, ou seja, fora da nossa atmosfera, igual quando a gente fala exoplaneta, é um planeta fora do nosso sistema solar, né? Richard, o que está acontecendo? Devemos correr para as montanhas? Irã tem satélites com mísseis, né? Quais países podem ter esse tipo de armamento, né? Guerra nas Estrelas se virando realidade? Guerra nas Estrelas, né? Será que existe algum tipo de estrela da morte? O que a gente pode esperar quando a gente fala sobre guerra hoje em dia, quando a gente está aí numa exploração espacial absurda? Mísseis, pessoal, eles podem sim ter ogivas nucleares, biológicas, químicas, ou simplesmente ser o impacto cinético ali, como eles chamam, né? Apesar de não oficial, pessoal, foi no espaço que isso aconteceu, mas como que isso acontece, como que isso é possível e o que a gente pode esperar de conflitos entre países numa época em que o nosso planeta é rodeado por satélites, né? Devemos ou não correr para as montanhas ou para as cavernas, né? Que talvez fosse uma melhor opção, né? Correr para as cavernas. Satélite secreto, né? Ah, com certeza. E como eu disse, isso deve acontecer mais vezes. Mas como diria Jack, que não está entendendo nada do que está acontecendo, vamos por partes. Antes, pessoal, de começar a falar da questão espacial, se liga nisso. Esse é o momento em que o Irã dá o ok, né? Dá o positivo ali para o ataque acontecer contra Israel, né? Foram 185 drones kamikaze enviados para Israel, 146 mísseis no total, e disso tudo, pessoal, só 7 mísseis conseguiram passar pelo Domo de Ferro, né? Isso são os mísseis sendo lançados lá do Irã, né? Como uma resposta ali para Israel, porque Israel ele atingiu ali uma embaixada em território sírio, uma embaixada do Irã durante um desses ataques que ele tem feito, né? E acabou que o Irã tá dando essa resposta, né? E de tudo isso que vocês viram, né? 185 drones kamikaze, né? E 146 mísseis, só 7 mísseis, tudo foi abatido pelo domo ali, né? O Domo de Ferro de Israel. Disso tudo, só 7 passaram. Dos 7, esses 7 eles acabaram atingindo ali uma base militar chamada Ramon, que foi inclusive, para quem acompanha aí, né, as notícias ultimamente, foi aquela base que lançou o ataque e atingiu a embaixada iraniana na Síria, né, matando inclusive um militar lá de alto escalão. Então foi uma resposta muito incisiva. Foi uma vingança, né? Foi uma vingança mesmo, uma resposta incisiva mesmo sobre isso que aconteceu, né? Aquele ataque que aconteceu que acabou resultando ali na destruição de uma embaixada, né? Agora que a gente entende isso que está acontecendo, né? Repara aqui, isso tudo é míssil sendo lançado, né? Eu vou adiantar aqui para vocês entenderem, ó. Míssil sendo lançado. Isso aqui, ó, indo na direção de Israel, né? Eu vou passar aqui mais um pouquinho. Já pensou se também, em vez de lançar míssil, eles lançassem likes? Likes, ó, vocês podem lançar na velocidade desse míssil, ó. Se liga, ó. Quem tá gostando do vídeo não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Richard, eu quero ajudar ainda mais. Torne-se membro, clica aqui em Seja Membro ou Tornar-se Membro para ter acesso a conteúdo exclusivo e ainda por cima daquela força pro canal Galeria do Meteorito. Então, pessoal, aqui, ó, isso aqui é o antiaéreo ali, né? O que faz o Domo de Ferro de Israel sendo lançado para se proteger. Aqui, os drones kamikaze sendo abatidos, né? Ó, vários deles sendo abatidos por Israel. E aqui, ó, é aquele show de luzes que começa a acontecer no céu de Israel, que são os mísseis chegando, né? Aquele armamento antiaéreo atingindo esses mísseis e tudo sendo explodido no céu, né? Só que alguma coisa passou, vocês vão ver aí, né, atingindo. Só que não foi só no céu, pessoal, que aconteceu isso. Isso aconteceu também no espaço, tá? Então vamos lá, o que está acontecendo no espaço durante essa guerra? Porque foi uma resposta, e como eu disse, né, poderia ser a única, né, mas se Israel atacar, aí é uma guerra mesmo, e Israel já disse, né, que deve atacar aí em breve. O caminho de um míssil, como que ele faz, né? A trajetória de um míssil, ela pode ser, principalmente quando a gente fala de míssil intercontinental, né, ela sai em terra, ela vai para o espaço, sai da atmosfera, lá ela percorre a maior parte do trajeto dela, né, e depois ela volta para a terra para atingir o alvo.
o alvo. É isso que um míssil faz, principalmente quando a gente fala de míssil intercontinental, né? Aquele que faz uma longa viagem. No caso do Irã, está numa certa distância aí de Israel, só que alguns mísseis usados foram do tipo que vai para o espaço, né? Esse tipo de míssil que não fica só em terra mesmo ali, não fica só na nossa atmosfera. Ele vai para o espaço. E aí o que acontece aqui, né? Ali, ó, sendo atingido ali a base militar de Ramon, né? Mas o que acontece aqui? É o seguinte, pessoal, deixa eu tirar esse aqui. Ó, é o seguinte, os Estados Unidos e Israel, eles têm uma coisa chamada Arrow 3, né? É um míssil antibalístico que ele viaja em velocidade hipersônica e ele vai para fora da atmosfera. Ele consegue então interceptar um míssil durante essa trajetória espacial, nesse momento em que o míssil está viajando ali no espaço, né? Aqui a gente tem isso aqui que vocês estão vendo, ó, seria os mísseis, os antiaéreos, né, que fazem o domo, né, o domo de ferro. Tem em mar também, que é o Sea Dome, né, que é um outro tipo, mas basicamente é a mesma coisa. Então ele está ali o tempo inteiro tentando interceptar coisas que estão chegando ali. Só que, claro, ainda na nossa atmosfera, né? E aí a gente tem isso daqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é o Arrow 3, né, que os Estados Unidos fez em cooperação com Israel. Então isso aqui é o seguinte, isso vai para o espaço, é lançado, é um foguete mesmo que é lançado, um pequeno foguete que vai para o espaço. E aí quando isso é lançado, pessoal, isso é lançado igual um foguete mesmo, como vocês estão vendo aqui, né, inclusive com a bandeira dos Estados Unidos e de Israel, né. Isso é lançado, ele tem sensores infravermelhos e um sistema de radar. Então quando ele está lá no espaço, ele consegue perceber o que está chegando ali naquela região e ele vai interceptar ainda no espaço. É um motor de foguete mesmo, né, com propulsão de 3 estágios. Então é um sistema muito avançado para conseguir interceptar mísseis que estão chegando ali no seu território, né? E por que interceptar ainda no espaço, né? Por 2 motivos básicos. Primeiro, que é uma barreira a mais, né? Se você tem ali já, no caso de Israel, tem o domo de ferro, né? Tem aquela balística antiaérea toda. Então aquilo tudo tá tentando pegar coisa que tá chegando. Então ele vai tentar interceptar todos os mísseis. E tem uma taxa ali de acerto muito boa, né, de acima de 90%, chega às vezes a 99%. Então, a maioria das coisas que estão sendo lançadas ali, né, de mísseis, vão ser interceptados por esse domo de ferro, né, que são ali o armamento antiaéreo. Só que se você tem o Arrow 3, que é isso aqui, ó, ele já vai tentar interceptar coisas que estão vindo, que estão ainda fazendo essa trajetória no espaço, né? E aí é uma barreira a mais, como eu disse, né? Caso falhe, o Arrow 3 falhou, por exemplo, né? Ainda tem uma outra barreira, que é o antiaéreo, que é aquilo ali que eles ficam lançando, como aquele que vocês viram no vídeo, né? Como se fossem vários mísseis, são na verdade vários mísseis, né? Que vão tentar encontrar com os mísseis inimigos para explodir eles no ar, né? Porque não tem mais como parar. Uma vez que o míssil ele é lançado, ele vai explodir. Então, para ele não conseguir atingir o alvo, eles ficam lançando outros mísseis, né? Para tentar interceptar esse míssil. É basicamente isso. E aí, se você tem esse sistema, você já consegue ter uma barreira a mais, uma barreira além, né? Em segundo lugar também, que é melhor por quê? Caso esse míssil tenha uma arma mais perigosa, digamos assim, né? Como, por exemplo, caso ele esteja carregando uma ogiva nuclear, ou se ele tem uma arma química ou arma biológica, você interceptar no espaço é muito mais seguro, né, do que você conseguir interceptar pelo domo de ferro. Porque vamos supor, tem ali uma arma nuclear ou uma arma química, por exemplo. A antiaérea vai conseguir interceptar, né? Como vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, que já vai mostrar aqui, ó. Olha o antiaéreo ali, ó, sendo lançado agora, ó. Isso aqui, ó. Isso que faz o domo de ferro. Então, se tem ali uma arma nuclear, ou uma arma química, ou até mesmo biológica seria mais difícil, seria mais química, né? Aquilo é explodido no ar, numa altitude, mas é na atmosfera. Então, ainda poderia ser um risco no seu território. Agora, quando você consegue interceptar o míssil que está ainda no espaço, a coisa é completamente diferente, como a gente pode ver aqui, ó. Se liga nisso. Aí é completamente... Opa, perdão. Aqui, ó. É completamente diferente, né? Você está interceptando uma coisa, explodindo ela ainda no espaço. Então, se tem coisa nuclear ali, se tem coisa química, biológica, né? Arma química ou biológica, então é uma barreira a mais. Você tem toda a atmosfera separando isso do seu território, né? Aí vocês podem perguntar, Richard, então existem mísseis no espaço, né? Satélites podem carregar mísseis? O Irã tem isso, por exemplo, né? É o seguinte, a chamada arma orbital, pessoal, ela existe, né? A arma orbital seria nada mais, nada menos do que como se fosse no Guerra nas Estrelas, né? Tem ali a Estrela da Morte, aquilo é uma arma orbital, ou seja, uma arma
que está fora do nosso planeta. Ela está no espaço, seja orbitando o nosso planeta, seja orbitando a Lua, seja viajando por aí, ou seja um satélite mesmo, né, orbitando aqui o nosso planeta. Até dezembro de 2022, não existe oficialmente nenhuma arma orbital em funcionamento. Até porque existem tratados para que isso aconteça, para não ter armamento em satélites, pelo menos não de destruição em massa, tá? Esse é o tratado. Você até pode ter ali para impacto cinético mesmo, ou seja, um míssil que vai só explodir. Agora você não pode ter nada com poder de destruição em massa, ou seja, vocês sabem do que eu estou falando, né? Então os tratados falam que não pode ter. Então até dezembro de 2022 não existe nenhum em funcionamento. Porém, a gente sabe que os países tem tecnologia para isso, ainda mais quando a gente fala de grandes potências como Estados Unidos, China, Rússia, até mesmo a Índia, né, tá se tornando aí uma grande potência, Japão e Israel também, claro, né? Então, será que eles têm mesmo, né? Vai saber. Existem vários satélites militares secretos que a gente não sabe exatamente o que eles estão fazendo. Então, sim, é bem possível que tenha, que existam satélites com armas, com mísseis, mas de acordo com vários tratados, né, na verdade, pelo que eu me recordo, são 2 tratados internacionais que existem para não ter arma de destruição em massa, não existe nenhuma em funcionamento. Mas claro, já teve testes, vários países fizeram, Rússia fez bastante, né? Estados Unidos também, com certeza. Não saiu muito burburinho sobre os Estados Unidos, mas sobre a Rússia e a China já saiu. Inclusive já falamos sobre isso aqui no canal. Se eu encontrar esse vídeo, que já é antigo, vou deixar no card aqui para vocês. Mas sim, existem vários protótipos, digamos assim, de arma espacial, né? Dessa arma orbital. E isso que vocês estão vendo, pessoal, é um desses planos que existia. Isso é a chamada Sun Gun, ou seja, arma solar ou arma do sol, alguma coisa desse tipo, né? Foi desenvolvido pelo físico alemão Hermann Oberth, lá em 1900 e bolinha, muitos anos atrás, né? E seria basicamente o quê? Esse físico alemão foi, inclusive, durante a Segunda Guerra Mundial, né? E o que eles queriam fazer? Um grande espelho que concentrasse a luz solar e depois isso acabou se desenvolvendo que não seria mais um grande espelho, mas sim vários pequenos, então, ou seja, uma constelação de satélites, todos eles com espelhos côncavos, mirando em um específico lugar, por exemplo, né? Isso seria suficiente, de acordo com esse físico alemão Hermann Oberth, seria suficiente para fazer ferver a água do oceano em algum ponto que eles desejassem, ou para fazer derreter toda uma cidade, pegar fogo toda uma cidade. Isso é real, isso já existiu, esses planos já existiram, né? Mas acabou que não foram colocados em prática, ainda bem, né? Porque imagina, você ter vários espelhos ali, uma constelação de satélites. Imagina o Starlink, se fosse isso, né? Ali vários satélites no espaço, né? Todos eles ali com espelhos côncavos que podem simplesmente mirar na sua cidade e de repente tudo começa a pegar fogo, a água ferve, tudo ferve porque não tem como aguentar tanta energia solar ali, né, acumulada, tudo concentrado num único ponto. Então, assim, que existe, pessoal, a arma orbital, que existe isso, a gente sabe que existe, mas oficialmente não deve existir. E isso que vocês viram, né, que é isso aqui, ó, isso que viralizou bastante, né, então, na verdade, acontece no espaço? Sim, tá acontecendo no espaço, mas não é uma coisa proveniente do espaço, ou seja, não veio de nenhum satélite. É um míssil que foi lançado do Irã, ele é um tipo de míssil que trabalha no estilo intercontinental, então ele vai para o espaço, viaja por lá, depois volta para a Terra para atingir o alvo, e aqui Israel, no caso, tem o Arrow 3, que é um míssil também que vai para o espaço, tipo um foguete, e lá ele liga os sensores dele para tentar interceptar esses mísseis que ainda estão no espaço, mas que foram lançados, na verdade, em terra. Então, não deixa de ser uma guerra meio que espacial, e claro, isso pode ganhar uma escalada ainda maior, né? Se a gente começa a falar sobre essa arma orbital, né? Tipos de armas orbitais, aí a coisa pode ficar feia porque tem muitos satélites que a gente não sabe simplesmente o que eles estão fazendo e é segredo de Estado. Tanto os Estados Unidos, quanto a China, a Rússia, né? E vários países aí que tem esse avanço tecnológico, esse avanço espacial grande como a gente está vendo recentemente, tá certo? E falando em espaço, vocês sabiam que a China já ameaçou, inclusive isso faz pouco tempo, né? A China ameaçou destruir a constelação Starlink, né, de satélites
do Elon Musk, né? Eles ameaçaram porque, de acordo com a China, isso ameaça a segurança nacional. Para quem não viu, eu vou deixar esse vídeo no box aqui para vocês, tá certo? Bom, então basicamente é isso. De olho nas coisas que acontecem no espaço e são preocupantes. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.